Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Bom dia, queridos, tudo bem?
Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo, David. E você, como é que tá? Você sabe, né, professor? Na vida possível. Verdade. Você tá ouvindo bem, David? Tá um pouquinho baixo, mas dá pra escutar tranquilo. É, Uhum. melhor agora? Ah, aparentemente deu uma melhorada. Melhorou? 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 É, pra mim sim. Uhum. Ótimo. Tá bom. Legal. Muito bem. Ontem a gente tinha combinado uma aula, mas na terça é meu rodízio, né? E eu não consegui sair da escola aqui no horário que eu precisava, sabe? Então, aí o que aconteceu? Eu tive que ficar esperando aqui até acabar o rodízio. Aí estourou o horário para dar aula para vocês. Mas a gente marca, viu? A gente marca de novo, tá bom? Beleza, professor. Vocês viram o aviso no grupo, né? Sim, sim. Ótimo, tá bom. Então tá bom. Hoje nós vamos falar da botânica propriamente dita. Sabe aquela coisa de estudar as partes, né? Os órgãos, morfologia vegetal, né? Então, preparem-se. Hoje a gente não vai falar de grupos vegetais, né? Nós vamos falar da morfologia das plantinhas, né? É um assunto que era muito mais frequente no vestibular, sabe? Muito mais. Só que hoje cai de uma maneira diferente, né? Então, quando a gente fala de raiz, por exemplo, o que cai no vestibular é o modo como as raízes funcionam, né? De que modo que elas são importantes para a planta. Então, no que cai raiz, é também importante, né? Entender de que modo que a planta absorve, né? Então, isso a gente chama de morfo, né? Que é o estudo da forma, fisiologia, função, entendeu? Então, a mesma coisa caule. Então, por exemplo, a gente relaciona folha com fotossíntese, com transpiração, a gente vai a gente vai relacionar raiz com absorção, né, com a nutrição inorgânica da planta. Nós vamos relacionar o caule com condução vegetal, né? Esse é o grande pulo do gato. Nada de ficar detalhando, tá certo? Descrevendo, caracterizando, fazendo resumo, né? Em cima unicamente de como a raiz é, como o caule é, como a folha é. Não façam isso, tá bom? Certo? Então, quer dizer, a raiz, ela tem uma estrutura geral e essa estrutura geral permite que a planta realize algumas funções. A mesma coisa o caule, a mesma coisa a folha. Beleza, queridos? Então, não percam tempo, né, estudando botânica, né, como se vocês estivessem fazendo prova de faculdade, entendeu? Isso não cai mais assim, a abordagem é diferente, é uma abordagem evolutiva, né? Certo? Então, quer dizer, por que que a raiz é importante para a planta? Por que que o caule é importante para a planta? Né? Então, ter raiz permite uma série de coisas, né? Ter caule permite uma série de coisas, né? De funções. Ter folhas permite uma série de funções também. Entender? Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto bastante importante, queridos, associado a esta parte
da matéria, da disciplina, é perceber que um organismo não ocupa o ambiente, né, no qual ele vive por acaso, certo? Então, é neste ponto também do curso que nós estamos dando para você, que você vai aplicar a ideia de seleção natural que você viu com o Castilho, tá bom? Então, em outras palavras, vamos lá. Toda a planta, de modo geral, tem raiz, tem caule, tem folha, mas existem variações nas raízes, nos caules e nas folhas, tá certo? Né? Existem... Eu estou gravando? Sim, sim. Ah, ótimo, ótimo. Então, existem variações, tá bom, queridos? Nas raízes, caules e folhas, que garantem, né, uma adaptação, uma exploração melhor do ambiente, dos recursos do ambiente. Então, esse discurso, ele é fundamental na prova, vocês entenderam? Então, quer dizer, a planta, ao você descrever a planta, né, entender a planta, dizer como ela é, né, tem que ficar claro para você e claro para o examinador quando você escreve, tá certo? Que você entende que aquela estrutura e as variações dela, né, permitem a planta estar ali, permitem que a planta seja, olha lá, favorecida, selecionada pelo ambiente. Entenderam, Felipe? Certo? Esse é o grande lance, tá? Então, quer dizer, no vestibular atual, a abordagem, ela é mais importante simplesmente do que o conteúdo, né? Do que o conteúdo simplesmente, desculpe o modo de falar. Então, a abordagem ela é mais importante do que conteúdo ali puro e simples, entendeu? Certo? Estou falando principalmente do quê? Das questões de segunda fase, das questões dissertativas. E muitas questões de primeira fase, com certeza também. Tá bom? Certo, queridos? E aí? Vamos lá, então? Parece que eu estava dando aula, mas eu não estava dando aula. Agora nós vamos começar a dar aula. Tá bom? Vamos lá? Muito bem, queridos. Então é o seguinte, olha, o primeiro ponto bastante importante, né, é a importância que você tem que dar, tá? A importância que você tem que dar para os tecidos vegetais. Então faz muito tempo que não tem uma questão do tipo assim, relacione a coluna da direita e da esquerda, né? Onde você tem tecidos vegetais e as suas funções, tá bom? Então, quer dizer, saber quais são os tecidos vegetais e quais são as suas funções é muito básico, é fundamental, é básico, tá? Então, é fundamental que você tenha um pequeno texto, um textinho, onde você relaciona diretamente isso, tá bom? Isso é bastante importante. Apesar de que você vai precisar falar dos tecidos vegetais quando você estiver escrevendo ou pensando ou refletindo sobre uma função, beleza? Uma função. A botânica descritiva, né, aquela que, como é isso, como é aquilo, não existe mais no vestibular, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto, querido, nesse slide que eu queria passar para vocês é o seguinte: existem basicamente, se você olhar para o slide, vamos lá, e dúvidas, por favor, aproveitem para tirar, tá bom? Quando você olha para esse slide, existem basicamente dois tipos de tecido aí. Fala, porra, você tá louco? Eu estou vendo aí pelo menos 3, 4, 5, 6, né? Certo? 7. Não, na verdade, 2, tá bom? Então, atenção, por favor. Ó, tecido meristemático, tá? Tecido meristemático é o que a gente chama de tecido jovem, de tecido de crescimento.
E dá uma olhada aqui, ó. Epiderme, esclerênquima, parênquima, floema, xilema e colênquima. Esses tecidos aqui, queridos, são tecidos adultos, tecidos diferenciados, tecidos que apresentam uma função específica. Beleza? Entenderam? Então, você poderia me perguntar de cara, espera aí, então quer dizer que a epiderme, o esclerênquima, o colênquima, o floema, o xilema e o parênquima, eles são formados, eles são originados a partir do meristema? Exatamente. Então, se a gente pudesse fazer uma analogia, beleza, queridos? Analogia, tá? Entre as células que produzem os diversos tipos de células nos animais e as células que produzem os diversos tipos de células nas plantas, qual seria a analogia que faríamos? Vamos lá. Células tronco, beleza? Células tronco nos animais, células meristemáticas nos vegetais. Tá bom? Ficou claro? Então, do mesmo modo, queridos, vamos lá, do mesmo modo que células tronco são células pequenas, indiferenciadas, não especializadas, que vão sofrer mitoses, o meristema também é assim. O meristema, então, é formado por células pequenas, indiferenciadas, tá bom? Não especializadas e que vão sofrer mitose, tá bom? Então, vamos lá. Os tecidos de crescimento, certo? Sofrem divisão celular do tipo mitose. As mitoses, então, elas acontecem nas células tronco, nos animais, nas células embrionárias, tá certo? Nos animais, nas células embrionárias, nos vegetais, né? E nos meristemas, nos vegetais. Tudo bem? Certo? Então, o meristema vai permitir o crescimento, aumento do número de células por mitose, tá bom? Depois, o que acontece? A célula se diferencia. Então, vamos lá, queridos, duas palavras importantes. O meristema origina, por exemplo, a epiderme, originando várias células de revestimento, e as células epidérmicas são diferentes das células meristemáticas. Isso quer dizer o quê? Que a epiderme surge por divisão celular, as células epidérmicas surgem por divisão celular do tipo mitose do meristema e sofrem diferenciação. Então, as células epidérmicas, do mesmo modo que as células do esclerênquima, do xilema, do parênquima, do colênquima e do floema, tá certo? Tornam-se diferentes, certo? Elas surgem por divisão celular do meristema e tornam-se diferentes. Ficou claro, queridos? Então, existem dois processos aí. Está claro para todos? O primeiro processo é a divisão celular. O segundo processo é a diferenciação. E aí, queridos, tudo bem até aqui ou não? Vamos lá, fala comigo, por favor. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim? Ótimo. Então, nós vamos ter tecidos adultos de revestimento, né? Um exemplo é a epiderme, outro exemplo é a casca, tá? Vamos ter tecidos adultos de sustentação. Então, quando você pensa numa folha, a folha consegue manter a sua forma. Quando você pensa numa árvore, ela fica ereta, beleza? Tá certo? Então, tecidos de sustentação, de manutenção da forma, que são o esclerênquima e o colênquima. Esclerênquima e colênquima. Sustentação, tá bom?
nós temos ainda dois tecidos extremamente importantes, muito frequentes nas provas, que é de condução, tá? Floema e o xilema, certo? Então, o xilema vai levar para as folhas. Cuidado, queridos, por favor, não vou usar de jeito nenhum na prova a expressão ele vai levar para cima. Não. Você vai dizer que o xilema vai levar da raiz para as folhas água e sais minerais retirados do solo, tá? Água e sais minerais retirados do solo ou da própria água, do ambiente onde as raízes estão inseridas. Tudo bem, querido? Então, cuidado com isso. Por quê? Porque uma folha pode estar aqui embaixo. E aí o que acontece? Né? O xilema levou a seiva bruta para cima em determinado momento e depois para baixo em outro momento. Então, você pode confundir essa história do sentido. Cuidado! Então, o que eu tenho que guardar? O xilema conduz seiva bruta, não trabalhada, bruta, tá certo? Formada por água e sais minerais retiradas diretamente do ambiente, de modo geral, né, o ambiente aquático ou o solo, tá bom? Certo? Quando essa seiva chega, né? Quando essa seiva chega na folha, o que acontece na folha, essencialmente? Fotossíntese. Esse processo de produção de moléculas orgânicas vai originar uma seiva, que a gente vai chamar de elaborada. Essa seiva elaborada tem o quê? Açúcares, moléculas orgânicas, óleo de girassol, ó, molécula orgânica, óleo, glicose, beleza? Certo? Você vai ter o quê? Maltose, você vai ter a sacarose, tá certo? Você vai ter aminoácidos, tudo bem? Nucleotídeos. Tudo que é orgânico é produzido essencialmente pela fotossíntese, tudo bem? E aí nós vamos ter uma seiva orgânica ou elaborada. Essa seiva orgânica ou elaborada foi produzida, foi sintetizada na folha e vai ser distribuída ao longo do corpo da plantinha. Então, tem que ficar claro para mim, querido, o seguinte: dois sentidos. Olhe para mim, por favor. Dois sentidos na plantinha, certo? Uma seiva que é retirada do ambiente, inorgânica, água e sais, inorgânica, a planta não tira nada orgânico do ambiente, tá bom? Cuidado com isso, né? Ela é autótrofa, né? O organismo autótrofo. Então, ela vai transportar seiva inorgânica, água e sais, da raiz para a folha e transportar seiva orgânica da folha para a raiz. Tá claro? O xilema transporta a seiva inorgânica ou bruta para a folha e o floema vai transportar o quê, gente? A seiva orgânica, tá certo? Da folha para a raiz. Tudo bem? Então, são ideias básicas que já caem bastante no vestibular, tá bom? Muito bem. Mas, vamos lá. Onde ocorre a fotossíntese? A fotossíntese ocorre na folha, né? Na folha. Mas a folha tem o quê? Vamos lá. Ela tem o revestimento dela, superficial, superfície superior e inferior. Você tem os vasos que trazem o que? A seiva. E você tem todo esse meio, né? Esse meio, né? Esse preenchimento da folha, né? É formado por células do parênquima, tá bom? Quando você pega e abre uma batata, certo? Você está olhando para um parênquima repleto de amido. Quando você faz isso com uma mandioca, né? Você vai lá fritar os palitinhos de mandioca ou fritar os palitinhos
de batata, na verdade, você está fazendo o quê? Palitinhos fritos de amido. Mas aonde está esse amido, querido? Dentro das células. Que células? Do tecido. Qual tecido? De preenchimento, parênquima. Então, o parênquima tem função de reserva, mas você pode ter células aí que fazem fotossíntese. Então, ele também tem função de produzir moléculas orgânicas, certo? Então, parênquima assimilador ou clorofiliano, tudo bem? Então, nesse primeiro slide, eu tenho que ter na cabeça uma visão geral. Eu já vou explicar melhor para vocês. Dois tipos de tecidos. Tecidos adultos, olha para cá, queridos, por favor, ó, tá? Tecidos adultos, diferenciados e tecidos jovens de crescimento. Qual é o tecido de crescimento? Meristema. Quais são os tecidos adultos? Vamos lá. Revestimento, sustentação, ó, revestimento, epiderme e casca, sustentação, esclerênquima e colênquima, preenchimento, parênquima e condução. Olha lá, floema e xilema. Tudo bem? Então, esse é o primeiro slide, certo? Onde você tem essas noções básicas. Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho. Então, você tem aqui, ó, um detalhamento um pouquinho maior. Tecidos vegetais, vamos falar do tecido jovem, ó, aqui, ó, tecido de crescimento. Tudo bem? Queridos, vamos lá. Quando uma planta cresce, eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Quantos tipos de crescimento ela tem? Vamos lá. Alguma ideia? Quantos tipos de crescimento uma planta pode ter? Então, por exemplo, qual é o tipo do crescimento de uma árvore que interfere na fiação, na iluminação urbana? A árvore ela fica o quê? Fica alta, não é isso, querido? Se a árvore fica alta, o que isso quer dizer? É um crescimento em comprimento, tá claro? Então, quanto mais alto fica o caule, mais comprido, se ele aumenta em comprimento, ou o ramo, ou a raiz, né? Então, crescimento em comprimento, tá bom? Certo? Nós vamos chamar de primário. Então, existe o meristema, que vai originar o crescimento em comprimento. Como é que ele chama? Meristema primário. Toda planta, sem exceção, tá? Toda planta, sem exceção, tem crescimento primário. Ou seja, toda planta, sem exceção, cresce em altura. Tá claro? Então, a sua parte aérea, os seus ramos vão ficar mais longos, o seu caule vai ficar o quê? Mais alto, a sua raiz vai ficar mais profunda. Tudo bem? Então, toda planta, sem exceção, cresce em comprimento. Quem é responsável pelo crescimento em comprimento? Meristema primário. Tudo bem? Ótimo, vamos lá. Só que dependendo da planta, queridos, o que acontece? Ela pode o quê? Ter um crescimento em... Vamos lá. Ela pode ter um crescimento em espessura. Tá claro a ideia? Espessura. Quando a planta tem um crescimento em espessura, a gente diz que esse crescimento é secundário. Qual é o tecido responsável por esse crescimento? Meristema, também. Meristema secundário. Tudo bem ou não? Tranquilo? Então, qual é o tecido de crescimento vegetal? Como é que ele chama? Meristema. Como pode ser? Meristema primário, responsável pelo crescimento em comprimento, existente em toda e qualquer planta,
e meristema secundário, responsável pelo crescimento em espessura, presente apenas, vamos lá, em gimnospermas e angiospermas da família das dicotiledôneas, tá? Da classe, desculpe, da classe das dicotiledôneas, tá? Então, cresceu em espessura é certeza que é uma dicotiledônea, ou seja, uma das classes das angiospermas ou gimnospermas, tá? Samambaia não cresce em espessura. O musgo também não cresce em espessura. Ficou claro, queridos? 2 tipos de crescimento. Acabei de responder para você uma questão de segunda fase da FUVEST, tá? Então, o que são meristemas? Tecidos vegetais de crescimento. Quais os tipos? Meristema primário, responsável pelo crescimento em comprimento, tá? Existente em toda e qualquer planta, e o meristema secundário, responsável pelo crescimento em espessura. Tá claro? Espessura é aquele crescimento que vai aumentar o diâmetro. Beleza, não? Aumentar o diâmetro. Presente em gimnospermas e nas dicotiledôneas, que são é uma das classes das angiospermas. Olha lá, queridos, ficou claro ou não? Tudo bem? Tudo bem? Sim? Mesmo? Tranquilo. Tecidos de revestimento. Vamos lá. Tecidos de revestimento, epiderme e o súber. O súber é a famosa casca, né? Casca. Aquele revestimento que tem aspecto de cortiça, né? Cortiça, material que a gente usa para fazer rolhas, né? De modo geral, o que acontece? A epiderme, ela sempre vai estar presente. Se o órgão cresce em espessura, a epiderme arrebenta. Vamos dar um exemplo bem fácil. Imagine que eu estou com um cinto, tá, na calça e afivelado ali no buraquinho 3. E eu engordo, beleza? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que afrouxar o cinto, concorda comigo? O cinto vai ter que ficar mais largo, porque senão eu vou ficar muito apertado. Tudo bem? Certo? Quando uma planta cresce em espessura, o que acontece? Ela não tem como afrouxar o cinto. Então, esse tecido que está ao redor, ele quebra, ele arrebenta, ele é substituído. Substituído por quem? Pelo súber. Então, onde eu vou encontrar a epiderme? Em todo o órgão vegetal. Na raiz, tá certo? Na folha, no caule. Só que, se o órgão crescer em espessura, o que acontece, queridos? Vamos lá. A epiderme é substituída pelo súber. Tudo bem? Então, uma perguntinha, vamos lá. Folha. A folha, ela cresce em espessura? O que você acha? Você já viu alguma coisa parecida com cortiça, por exemplo, ao redor da folha? Em cima ou embaixo da folha? Não, né? Certo? Concorda comigo? Então, na verdade, o que eu estou falando? Estou falando para você que a folha é uma estrutura que não cresce em espessura. É uma estrutura que não tem crescimento de que tipo? Ó, secundário. Vocês estão entendendo? É básico, é simples, né? No vestibular vão cair as aplicações dessas ideias básicas, simples. Então, quer dizer, a epiderme vai estar presente em todos os órgãos, desde que, né? Desde que ele não cresça em espessura. Se ele crescer em espessura, a epiderme é substituída
pelo suber. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo? Facinho? Vamos lá. Pensa numa cenoura, beleza? Uma cenoura. Você está com a cenoura, você pega a faca e raspa a cenoura e come. Acabou. O que você tirou da cenoura? Vamos lá, alguma ideia? Você tirou a epiderme da cenoura. Agora, pensa numa mandioca. Você está com a mandioca, você raspou a mandioca. E aí, você conseguiu tirar a casca da mandioca? Não. Então, qual é a diferença básica aí? Vamos lá, querido. A cenoura, né? A cenoura é uma raiz que ainda tem o que ali? Vamos lá, quando você compra, tem epiderme, certo? Ela não cresceu em espessura. Por outro lado, a mandioca, com aquela casca grossa, ela cresceu em espessura, certo? Então, o que é que a mandioca tem que a cenoura não tem? A substituição da epiderme pelo suber. Ficou claro? Tudo bem? Sim? Ótimo. Tecidos de condução, xilema e floema. Xilema transporta água e sais minerais. Da onde? Da raiz para as folhas. E o floema transporta o quê? Moléculas orgânicas, açúcar, das folhas para a raiz. Tá bom? Ficou claro? Tranquilinho? Até aí, tudo bem? Certo? Posso dizer, né, no vestibular, então, que o xilema transporta seiva inorgânica, beleza? Da raiz para as folhas. E o floema transporta o quê, querido? Seiva orgânica, das folhas para a raiz. Tudo bem até aí? Vamos lá? Tudo bem até aí? Ótimo. Muito bem. Tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima, como a gente já tinha falado para você. Tá? E tecidos de reserva e preenchimento. Então, no vestibular, se o examinador te perguntar o que é um parênquima, vamos lá, queridos, o que é um parênquima, né? Na planta, né? O parênquima é sempre um tecido de preenchimento, seja no animal ou no vegetal. Então, a gente fala assim, parênquima hepático é todo o tecido que forma o fígado, tá bom? Certo? Então, parênquima é sempre um tecido de preenchimento. Vamos lá, Bia. O floema transporta das folhas para as raízes ou das folhas para todos os outros tecidos? Então, na verdade, Bia, quando esse transporte é feito, né? Ó, quando esse transporte é feito, você tem a distribuição das moléculas orgânicas para todos os tecidos vivos da planta, tá certo? Para o vestibular, é importante o sentido geral. Quando você tem a produção nas folhas e a distribuição no sentido da raiz, você está o quê? Distribuindo, né, a molécula orgânica para todas as células vivas da plantinha, tá bom? Mas o sentido é esse, da folha para a raiz. Belezinha, Bia? Tudo bem, querido? Tranquilo? Certo? Nada, é isso. Então, queridos, quando você fala em tecido de reserva, é uma função do preenchimento. Então, quer dizer, o tecido está preenchendo os espaços vazios do organismo. Está claro ou não? Preenchendo. Ao preencher, ele pode ter a função de quê? De reserva, certo? Quando esse tecido, né, armazena ar, olha lá, ar, né? Você pode chamá-lo de aerífero ou lacunoso. Então, por exemplo, uma planta flutuante, né? Uma planta flutuante, que é uma folha que flutua, né? Certo? Ela flutua por quê? Ela está sobre a água, é uma adaptação para que ela possa receber luz solar, certo? Ela consegue fazer isso por quê? Porque ela tem parênquima aerífero, beleza? Então, armazena ar. Isso garante o quê? Que ela fique ereta, que ela fique na superfície da água.
Por outro lado, na folha existe ar também, em menor quantidade, que tem o quê? CO2. CO2, importante para a fotossíntese, tá? Certo? O parênquima que armazena ar, nós vamos chamar de aerífero. O parênquima que tem ar dentro da folha, nós vamos chamar de lacunoso, tá bom? O parênquima que tem células com clorofila dentro da folha, nós vamos chamar de clorofiliano. Esses dois parênquimas aqui trabalham juntos para realizar a fotossíntese. Você percebe? É uma questão de relacionar, né? Você não precisa ficar decorando isso, né? Então, existem alguns conceitos que você já tem na sua cabecinha, que você já construiu, que é o fato da fotossíntese ocorrer a partir do quê? CO2 e água, certo? CO2 e água, na presença da clorofila. Então, como é que a água chega na folha? Né? Ela foi absorvida na raiz, conduzida pelo xilema até a folha. Na folha, essa água vai ser utilizada pelas células que têm clorofila. Mas espera aí, eu também preciso do CO2. Pois é, o CO2 ele entra na folha por aberturas, que nós vamos falar daqui a pouco, chamadas estomas, tá bom? Então, você vai ter ar dentro da folha, no parênquima lacunoso, e você vai ter o quê? Células, né? Com muita clorofila, formando o parênquima clorofiliano, tá bom? Muito bem. Imagina, por exemplo, um cacto. Um cacto, ele tem armazenamento de água. Aonde? Ora, qual é o tecido que armazena? Qual é o tecido que preenche? É o parênquima. Então, é um parênquima com água. Parênquima aquífero. Beleza? Certo? Então, parênquimas aquíferos são adaptações importantes, adaptações muito importantes, né? Para plantas, por exemplo, que vivem em ambientes áridos e semiáridos, como as cactáceas. Tá certo ou não? Os cactos. Muito bem. Agora, quando a planta faz fotossíntese, queridos, vamos lá, quando a planta faz fotossíntese, o que é que ela produz? Ela produz glicose. Se ela produz mais glicose do que ela precisa, ela joga fora? Não. Ela liga uma glicose na outra, na outra, na outra, na outra, na outra, forma uma molécula gigantesca de centenas de milhares de unidades de glicose, chamada amido. E esse amido é uma reserva importante, tá certo? Muito importante. Enquanto que a reserva, o carboidrato de reserva, né? O açúcar de reserva nos animais é o glicogênio, você viu isso com o Castilho. Nas plantas, como é que chama o carboidrato de reserva? Amido. Beleza? Muito bem. Onde eu vou encontrar amido? Em órgãos de reserva. A folha, de modo geral, é um órgão de reserva, queridos? Não, não é. A folha, de modo geral, é um órgão de produção, de trocas gasosas, né? Certo? Mas aonde você vai reservar? Vamos lá. Batata frita. Batata é o quê? Um caule. Mandioca frita. Mandioca é o quê? Raiz. Beleza? Então, quais são os órgãos preferenciais, certo? Utilizados pela planta para armazenar raiz e caule. Onde eu vou encontrar, então, parênquima amilífero, raiz e caule. Tá bom? Certo? Então, quando você frita o palitinho lá de batata, você está fritando o palitinho de parênquima amilífero. É um tecido formado por várias celulinhas especializadas em armazenar amido. Aonde está o amido dentro dessas celulinhas? Dentro dos cloroplastos. Certo? Unicamp, segunda fase. Então, na célula vegetal, onde está o amido? O amido não fica solto lá no
citoplasma. Não. Ele fica onde? Dentro de uma organela, chamada cloroplasto. O cloroplasto, né, o plasto, que tem função de armazenar o amido, como é que eu vou chamar, queridão? Quem lembra? Vamos lá. Você viu isso com o Castilho. Amiloplasto, certo? Amiloplasto. Então, o amido está no amiloplasto das células do parênquima amilífero. Ficou claro isso? Então, você pensa assim, querido, olha lá, para mim, por favor. Organela dentro da célula. A célula formando o tecido formando o órgão. Tá claro? Certo? Então, na raiz, eu tenho, portanto, raiz é um órgão, eu tenho o parênquima amilífero, que é um tecido. Dentro do parênquima amilífero, células, tá? Dentro das quais, lá no plasto, no amiloplasto, o amido está armazenado. Tudo bem? Então, parênquima amilífero é um tecido de reserva de amido, é um parênquima, um tecido de preenchimento, muito comum em raízes e caules, tá bom? Certo? Você pode encontrar amido em folha? Pode, uma quantidade menor, bem pequena, porque a folha não é, como eu falei para vocês, um órgão de reserva, ela é um órgão de produção, de trocas gasosas. Vamos lá, queridos, parar um pouquinho. E aí, dúvidas? Vamos lá, dúvidas. Alguma dúvida importante aí? Aliás, todas as dúvidas são importantes. Pode falar. Algum probleminha? Vamos lá, queridos, tudo bem? Sim? David, tranquilo? Sim? Tranquilo. Uhum. Ótimo. Diferença entre colênquima e esclerênquima importa? Então, na verdade, Bia, o que acontece? Já foi mais importante, tá bom? Já foi bem mais importante. Então, por exemplo, esclerênquima é formado por células mortas e o colênquima é formado por células vivas, tá? Certo? Já foi muito mais importante do que outro. Não, tá bom? Fique tranquila com isso, tá? Certo? Tudo bem? Então, continuando. Vamos lá. Como eu falei para vocês, queridos, o meristema, então, é um tecido responsável pelo aumento do número de células, tá certo? Como é que a gente chama isso? Aumento, aumento. Aumento é sempre crescimento. Se eu aumentei a minha altura, isso é crescimento. Se eu aumentei o número de células, é crescimento. Se eu aumentei o volume de cada célula, isso é crescimento. Entendeu? Certo? Tá? De modo geral, qual é o processo associado com o crescimento? Divisão celular, ou seja, mitose. Belezinha? Então, no meristema, que é um tecido vivo, você vai ter o quê? Ocorrência de multiplicação celular. Muitas e muitas células se originando, tá bom? Certo? E elas vão se originar por mitose, beleza? Muito bem. Alguém aí gosta de palmito? Palmito? Sim? O palmito, ele fica na ponta da palmeira, na ponta. Dali sai o quê? As grandes folhas da palmeira. Seja uma palmeira jussara, açaí, pupunha, tá bom? Tanto faz. E por que o palmito é caro? Vamos lá. Por que o palmito é caro? Porque o palmito, querido, ele é um cilindrão. É um cilindrão, que fica lá na ponta do caule. Também fica na ponta da raiz, certo? E esse cilindrão, ele é responsável pelo crescimento em altura da palmeira, certo? Se eu corto o palmito, né, a planta morre, ela não vai crescer mais. Cada planta tem o quê? Cada palmeira tem um palmito lá em cima, certo? Que dá um cilindro, dá o quê? Uns toletes aí que preenchem um vidrinho aí de 1 quilo, por aí. Então, na verdade, quando você compra um vidrinho
de 1 quilo, meio quilo aí de palmito, tem que pensar que aquele vidrinho está associado a uma palmeira que foi morta. Tá claro? Por isso que o palmito é caro. O palmito Jussara, ele era endêmico da Mata Atlântica, certo? Praticamente não existe mais, né? É muito raro, é pouco frequente. Tamanha foi a exploração. É lógico que é uma delícia, né? Para fazer uma salada, tal, tudo mais, né? Certo? Mas o ideal era o quê? Que houvesse o replante. Então você tem que fazer uma mudinha, né? Certo? Então você derrubou uma palmeira, faça uma mudinha, né? É importante, uma reprodução assexuada, né? Então, uma palmeira, ela demora aí 10, 12 anos, entendeu? Para ter um palmito que você possa usar numa salada, entendeu? Então, é importante esse manejo, senão, o que acontece com a espécie? É entra em extinção mesmo. Quando você fala de açaí, de pupunha, né? Você está falando de uma palmeira amazônica, tudo bem? Duas palmeiras amazônicas. O palmito Jussara é uma palmeira da Mata Atlântica. Não existe açaí e pupunha na Mata Atlântica, do mesmo modo que não existe Jussara lá na Amazônia. Tá bom? Então, nós estamos falando de quê? De meristema, entendeu? Ele é molinho, gostosinho demais, tá certo? É um meristema. Então, o palmito é um meristema, tudo bem? Ele que permite o crescimento. Então, o meristema formado por células meristemáticas, olha lá, certo? Pluripotentes. O que isso quer dizer? Que o meristema pode originar o xilema, pode originar o floema, pode originar o esclerênquima, o colênquima, tá certo? Pode originar o quê, queridos? A epiderme, tá? E corresponde no animal às células tronco. Tudo bem? Quando uma célula não é diferenciada, especializada, nós vamos chamá-la de indiferenciada. Tudo bem? Indiferenciada. A parede celular dela é o quê? Fininha, delgada, para que ela possa crescer. São células pequenas, tá? Então, o núcleo acaba tomando o quê? Um lugar muito grande dentro da célula, tá bom? E uma grande capacidade de se dividir, tá certo? Muito bem. Então, de modo geral, você vai ter na célula meristemática essa estrutura, né? Ela tem muitos vacuolinhos. Você viu isso com o castilho também. A célula vegetal tem tipicamente o quê? Vamos lá. Parede celulósica, beleza? Sobre a membrana plasmática, um grande vacúolo, um núcleo e o plasto, certo? Muito bem. Quando você fala de uma célula meristemática, né? Então ela tem o quê? Uma parede celular fininha, muitos vacuolinhos, entendeu? Certo? E ao se diferenciar, o que acontece com ela? Ela torna a parede celular mais espessa, ela cresce, ela muda a sua forma e passa a ter um único vacúolo. Então, antes eu tinha vacuolinhos, e aí eu passo a ter vacuolão. Então, vacuolinhos, muitos. Vacuolão, um só. Beleza? Tudo bem? Então, no processo de diferenciação, a célula cresce, ela muda de forma, tudo bem? E passa a assumir uma nova função. Pode ser de condução, de sustentação, de revestimento e por aí vai. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Onde os meristemas estão? Vamos lá. Onde os meristemas estão? Então, existem dois tipos de meristemas, como eu falei para você. O meristema primário e o meristema secundário. O meristema primário, ele vai fazer com que a planta cresça em comprimento. Comprimento. Então, o galho vai ficar mais longo, o caule vai ficar mais alto, a raiz vai ficar mais profunda. Tá legal ou não? Muito bem. Onde os meristemas primários estão? No ápice. No ápice. Então, na ponta do caule, na ponta da raiz. Na
ponta do caule, na ponta da raiz. O meristema, então, ele vai permitir que ocorram mitoses na ponta. Então, vai aumentando o número de células novas na ponta do caule e da raiz. Tá certo? Tudo bem? Ficou claro? Muito bem. Como é que nós vamos chamar esse meristema que está na ponta, no ápice? Gema apical. Gema apical. Então, o caule tem gema apical, a raiz também tem gema apical. Quando você olha uma batata, vamos lá, a batata ela tem pontinhos pretinhos ao redor dela. Se você colocar batata, espetar uma batata, deixá-la na água, parcialmente na água, o que acontece com a batata, queridos? Quem já viu? O que acontece com a batata? A batata brota, né? Ela forma uns raminhos, ela brota. E por que a batata brotou? Porque há gemas laterais. Então, o caule brota, a raiz não. Se você coloca uma raiz na água, a raiz simplesmente aumenta de tamanho. Gema apical. Se você coloca a batata na água, o que acontece? Ela forma um monte de raminhos. Esses raminhos, na origem, eles têm o quê? Uma gema lateral, que começou a fazer mitose, 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 e deu origem ao raminho. Então, essa é uma diferença importante entre caule e raiz. Caule tem gema apical e gema lateral, beleza? A raiz vai ter apenas gema apical. Tanto gema apical quanto lateral são meristemas primários. Então, quando a gema apical cresce, vai lá, queridos. Quando a gema apical cresce, olha para mim, por favor. Quando a gema apical cresce, o caule fica mais alto e a raiz mais profunda. Quando a gema lateral no caule cresce, forma-se um ramo que vai ficando comprido. Tudo bem? Então, gemas são exemplos de meristemas primários. Tudo bem? Tranquilo? Belezinha? Ótimo. Legal. Agora, meristema secundário. Vamos lá, queridos. Onde eu vou encontrar meristemas secundários? Gimnosperma e angiosperma. Que tipo de angiosperma? Milho, bambu, arroz, cana. Então, eu dei exemplos para vocês agora de monocotiledôneas, tá? Depois que a gente discutir isso, a gente volta a diferenciar mono e dicotiledônea. Então, angiosperma, tá? Angiosperma é um filo ou divisão que tem duas classes, monocotiledôneas e dicotiledôneas. A grande maioria das plantas que você conhece são dicotiledôneas, mas existem monocotiledôneas muito famosas, como, por exemplo, vamos lá, cana-de-açúcar. Beleza? O que mais? O milho, tá? O que mais? Bambu, tá bom? Arroz. Então, olha que interessante, famosas mesmo, né? Em termos históricos, inclusive, tá bom? Certo? Bastante importante. Foram as primeiras plantas domesticadas pelo homem, as monocotiledôneas. Elas não crescem em espessura. Então, a cana, tá certo? O milho, né? O trigo, o arroz, o bambu, tá? Não crescem em espessura. O diâmetro não aumenta significativamente, tá certo? Então, você só vai ter esse crescimento secundário em espessura em gímeno, árvores grossas, tá? E nas dicotiledôneas, que são uma das classes das angiospermas. Desculpa. Tudo bem? Ficou claro? Tranquilo? Muito bem. Então, o que acontece? Sempre eu vou
Aqui, ó. Então, você imagina uma árvore cortada, beleza? Então, aqui, por exemplo, olha lá, queridos, olhem para cá, por favor. Aqui eu tenho um tecido chamado câmbio, tá? Câmbio. Quando o câmbio se divide, ele forma células para fora e células para dentro. Ao formar células para fora e células para dentro, olha que interessante, está aqui o câmbio, ele formou células para fora, formou células para dentro. O que acontece com a espessura? Ela vai aumentando. Então, o meristema secundário, ele se divide de um outro jeito, as células se dividem de outro jeito. É como se formasse um anel inteiro para fora e um anel para dentro. Ao formar um anel para dentro, o que acontece? Ele se distancia do centro, certo? Ele se distancia. Então, olha onde está o centro da árvore, está aqui. Ao formar um anel para dentro, o que acontece com o câmbio? Então, o câmbio está aqui, a essa distância do centro. Quando ele forma um anel para dentro, ele câmbio se distancia. E você aumenta o quê? O diâmetro. Ficou claro a ideia? Então, os anéis, os cilindros, são prova da atividade desse tipo de meristema, que a gente chama de meristema secundário, que ele vai garantir o quê? O crescimento em espessura. Então, existem dois exemplos importantes demais, tá? De meristemas secundários, que fazem o crescimento em espessura. Como é que eles chamam? Felogênio. Precisa escrever? Precisa, querido. Então, vamos lá. Meristema secundário. O que, que é? É um tecido de crescimento que vai permitir o quê? Crescimento em espessura. Gimnosperma e dicotiledônio. Beleza? Quais são os exemplos? Vamos lá. De meristemas secundários. Dois exemplos importantes. Felogênio e câmbio. Felogênio e câmbio. O felogênio, ele está lá fora, quase na superfície da árvore. Quando ele funciona, o que, que ele vai produzir? A casca. Então, o felogênio produz a casca. E o câmbio está mais para dentro, vai produzir o quê? O xilema e o floema. Então, se você fizer, vamos lá, se você fizer um corte, olha o que acontece aqui, queridos, dá uma olhada. Está aqui o corte da árvore, tá bom? Então, tem uma parte externa aqui, ó, tá vendo aqui? Que é a casca. Quem produziu a casca? Dá uma olhada aqui. O felogênio. Então, o felogênio forma para fora suber e para dentro feloderma. Ó, olha para mim, por favor. Ó, suber, tá? Do meio aqui, felogênio e feloderma, tudo isso é a casca. Quem é mais visível aí? É o suber, que forma toda essa cortiça que você está vendo aqui. Achar que o suber é sinônimo de casca. Então, na verdade, você tem o suber fora, tem felogênio, só que o felogênio não formou só o suber, tá? Não formou só o suber para fora, formou também a feloderma para dentro. Esses três tecidos importantes é o câmbio. Então, o câmbio ele vai estar mais para dentro, mais para dentro. Quando o câmbio se divide, está aqui o câmbio, olha para o meu dedinho aqui. Quando o câmbio se divide e forma células para fora dele, ele está formando o quê? Floema. Então, essa célula deu origem a duas. Uma permanece câmbio, a outra para fora virou o quê? Floema. Quando o câmbio forma duas células,
uma permanece câmbio e a outra vem para dentro, ela é xilema. Então, o câmbio forma floema para fora, xilema para dentro. 60%, 70% do volume de uma árvore é xilema. É xilema. Aí você fala assim, poxa vida, mas para quê? Porque a água é super importante, né, querido? Absorver água e sais e levar até a folha é fundamental. Para ocorrer o quê? Vamos lá. Para ocorrer o quê? Fotossíntese. Tá certo? Então, sem água, não se forma. Tá bom? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Então, 2 tipos de meristema secundário. O que é mesmo meristema secundário? O que é mesmo? Vamos lá. Tecido de crescimento responsável pelo crescimento em espessura. Exemplos, câmbio, que forma o quê? Floema para fora, xilema para dentro. Filogênio, que forma o quê? Suber para fora, filoderma para dentro. Filoderma, filogênio e suber, casca. Tá bom? Muito bem. E o câmbio vai formar o quê? Esses cilindros vasculares todos aqui que você vê. Tá? Então vamos lá. 2 coisas interessantes que a gente pode falar desse slide. Né? Então você foi lá no parto e fez um coraçãozinho. Não devia ter feito, mas você machucou a árvore e fez um coração. E colocou as iniciais aqui de você. Você e o teu amor. Aqui. Beleza? Muito bem. E aí, o que acontece? Se você fez isso a 1,5 metro do chão e a árvore cresce 1 metro por ano e você volta depois de 3 anos, qual é a altura do coração? Qual é? Vamos lá, o coração está a 1,5 metro do chão, certo? No primeiro ano. A árvore cresce 1 metro por ano. Se você volta depois de 3 metros, depois de 3 anos, qual é a altura do coração? Ela vai ser exatamente a mesma, querido. Por quê? Porque o crescimento em altura está acontecendo aonde? Fala para mim. Nas pontas, não é isso? Lá no sistema apical. É lá que está acontecendo o crescimento em altura. O que acontece aqui? Aqui o máximo que você pode ter é crescimento em espessura. Então, o coração, ele pode estourar. Aquela história do cinto. Lembra disso? Certo? Isso aí caiu na prova já, várias vezes. Né? Bastante simples, né? Então, a altura do coração vai permanecer a mesma. Muito bem. Outro ponto interessante. Esses anéis aqui, eles mostram a idade da árvore ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Então, por exemplo, quando você pensa tipicamente, né, numa árvore que vive no hemisfério norte, o que acontece? Você tem um semestre mais frio e seco. Concorda comigo? Outono e inverno, frio e seco. E você tem um outro semestre mais o quê? Quente e úmido. Tá claro? Muito bem. Então, quais são as necessidades da planta? Quando o ambiente está mais quente e úmido, ela tem água disponível. Então, ela vai absorver pra caramba, vai fazer fotossíntese e vai o quê? Produzir, poder crescer. Então, olha que interessante. Na metade do ano mais quente e úmida, o que a planta produz? Vai lá, queridos. O que a planta produz? Xilema. Olha que legal. Para jogar o quê? Água e sais lá para as folhas. E quando você tiver o quê, gente? Fala para mim. Quando você tiver uma época mais fria, né? Mais fria e seca, o que acontece? Vamos lá. O que acontece? Você vai morrer? A plantinha vai morrer? Não. Ela perde folhas e tal, mas distribui todo o quê, gente? Distribui todo o açúcar que ela produziu por todas as células vivas. Quem é que distribui moléculas orgânicas? Floema. Então olha que interessante. Existe o que a gente chama de, atenção agora, por favor, xilema. Xilema primaveril, formado no começo da primavera. Entendeu? E temos depois o quê? Fala para mim.
que nós temos depois? Temos o floema invernal. Entendeu? Invernal. Certo? Então, quer dizer, se eu considerar que no ano, eu tenho o quê? Vai, fala para mim, querido. Um momento mais frio e quente, frio e seco, e o outro mais quente e úmido, eu vou ter 2 anéis por ano. Concorda comigo ou não? Sim? Se eu vou ter 2 anéis por ano, o que eu faço? Para saber a idade da árvore, eu vou contar os anéis e vou dividir por 2. E aí eu sei aproximadamente, né? Aproximadamente a idade da árvore. Beleza? Tranquilo ou não? Isso funciona super bem. Desculpe. Isso funciona super bem aqui no Brasil ou não? Essa coisa de floema invernal e xilema primaveril, isso funciona super bem no Brasil? No Brasil a gente tem estações super bem definidas, bacaninha, tudo. Tem? Vocês estão com frio aí? Em pleno quê, gente? Primavera, verão? Olha que palhaçada, né? Você está entendendo? Então, quer dizer, isso que a gente acabou de explicar funciona para espécies tropicais? Entendeu? Pode dar uma ideia, está entendendo? Pode dar uma ideia, mas não funciona. Certo? Então, são exemplos aí de aplicações, né? Aplicações dessas ideias. Alguma dúvida ou não? Ficou claro para todos? Tudo bem? Vai lá, fala comigo. Sim? Ótimo. Muito bem. E aqui, querido, olha, você tem aqui o felogênio, então, em branquinho aqui, ó, certo? Se dividindo para fora. Então, a célula formou 2. Uma permanece felogênio, certo? E a outra virou o quê? Suber. Aí produziu para fora. Aí o que acontece? Felogênio formou 2. Uma foi para dentro, se transformou em feloderma, né? E outra permaneceu felogênio. A mesma coisa acontece com o câmbio. Sempre que o meristema se divide, ele forma 2. Uma permanece o quê? Meristemática e a outra você vai aumentando o número de células, né? Certo? Então, aqui é a casca. Isso é a casca. Ou periderme. Periderme é um nome que se usa pouco, tá? Periderme ou casca. Suber, felogênio, feloderme. Tá? Tudo bem? Olha aqui. Alguém está identificando isso aqui? Cortiça, né? Qual é o maior produtor de cortiça do mundo? Quem sabe? Cortiça é super valorizada. Vinhos bons, excelentes vinhos, precisam respirar. O que é essa história, sabe? Imagina, vinho respirar. O que é isso? Né? Ele precisa o quê, gente? Realizar pequenas trocas com o ambiente. Ao realizar pequenas trocas com o ambiente, o vinho vai ter um pouco de gás, mas não vai ter muito gás. Está entendendo como é que é? Certo? Então, isso é importante. E aí, para isso acontecer, você vai usar o quê? Rolhas de alta qualidade. A rolha não pode ser sintética, não pode ser plástica. Isso já é uma dica de que o vinho é meia boca, hein, gente? Cuidado. Você aí que eventualmente gosta de beber um vinhozinho de vez em quando, tá bom? Então, a rolha tem que ser feita de cortiça. Uma rolha de boa qualidade é cara. A cortiça é cara. Você entendeu? Então, quer dizer, o vinho vai ser caro. Entendeu ou não? Certo? Então, como é que eu faço? Você tem a árvore produz o quê? O suber. O que, que eu faço? Eu corto e tiro o suber dela. Entendeu a ideia? Eu tiro o suber. Eu tiro essa cobertura dela. Né? Essa árvore chama-se sobreiro. Sobreiro ou quercus. É uma árvore tipicamente portuguesa. O maior produtor de cortiça do mundo é Portugal. E é uma grana, viu, queridos? É uma grana, certo? Então, você vai tirar essa fatia toda aqui ao redor, né? Ao redor do caule. Deu para entender a ideia? Ficou claro? Certo? Então, o quercus, ele produz grande quantidade de suber, um suber de alta qualidade, né? Eu estive em Portugal em 2011 e você vê caminhões enormes, cara, enormes, né? Cobertos, cheinhos de placas, grandes placas de suber, né? Que vai para a indústria, por exemplo, que vai fazer isolamento acústico em estúdios,
entendeu? Que vai para a fabricação de rolhas, por exemplo, tá? Então, é o caso aqui. Aqui em B, você percebe o quê? Uma casca tradicional, diferente aqui da cortiça, tá certo? Mas que vai dar isolamento térmico, vai dar resistência. Então, você imagina, por exemplo, né? Uma onça vem e afia as suas unhazinhas, né? Aqui. Ela machucou a árvore? Não, porque o suber é um tecido morto. Em época de falar de incêndios, né? O que que acontece? Vamos lá. Quando você fala em incêndios, né? No cerrado, por exemplo, o suber das árvores do cerrado vira cinza. As plantas literalmente ficam cobertas de cinza. Elas morreram? Não. O que que foi consumido pelo fogo? O suber, tá bom? Você tem suber mais delgado, que é esse caso do eucalipto, né? Vocês já viram, o eucalipto solta umas plaquinhas, né? Umas plaquinhas de suber, né? E existem aberturas no suber para entrada de oxigênio, entrada de gás, para que as células possam respirar também, tá? Nesse caso aqui, chama-se lenticelas. Como se fosse uma lentezinha. Lenticelas, tá? E aqui, ritidoma, certo? Lenticelas e ritidoma, tá bom? Muito bem. Ficou claro, queridos? Tudo bem? Quando a gente fala, então, vamos lá, na planta como um todo, o que que acontece? Você tem a parte aérea, que é caracterizada por o que a gente chama de caule, e a parte subterrânea, normalmente a raiz, tá certo? Então, parte aérea, normalmente o caule, parte subterrânea, normalmente a raiz. No caule, o que que nós vamos ter? Vamos lá. Tem a região de onde sai uma ramificação. O que que é a ramificação do caule? Pode ser um ramo, pode ser um frutinho, pode ser uma folhinha, pode ser um espinho, pode ser uma folha. Tá claro? Certo? Então, a região de onde sai uma ramificação, ela tem o quê? Uma gema lateral. Então, foi a gema lateral que formou o quê? A folhinha, a flor, o raminho, tá certo? O espinho, né? Então, como é que eu faço para saber se ali tem uma gema lateral ou não? Basta olhar se tem uma ramificação, qualquer que seja, tá certo? Então, o caule vai ter a gema apical, terminal, e gemas laterais. A gema lateral, ela está numa posição que a gente chama de nó. Entre dois nós, nós vamos ter o quê? O entrenó. Beleza? Nó, nó, entrenó. Certo? A flor a gente já discutiu com vocês. Outra ramificação muito importante, né, do caule é a folha. Então vamos lá, queridos. Como é que chama o cabinho aqui, ó, o filamento que sustenta a folha? Como chama? Pecíolo. Beleza? Pecíolo, tá? E a lâmina verde, né? A lâmina verde, como é que chama? Limbo, tá? E o local aqui, ó, da onde o pecíolo sai do caule, bainha. Então, a folha, ela sai do caule por uma bainha. Depois você tem o quê? O raminho, que é o pecíolo, e a lâmina, que é o limbo. Tá bom? Muito bem. No caso da raiz, o que que acontece? Nós vamos ter uma região, né, que não tem raízes secundárias, é uma região onde está ocorrendo crescimento, tá certo? Você vai ter aqui a gema apical, raízes secundárias e a raiz principal, o eixo principal, tá bom? Certo? Bastante simples a ideia. Então, aqui, ó, quando você olha para esse esqueminha de raiz, diz para mim, querido, onde, para você, está a parte mais antiga da raiz?
Aqui na parte mais grossa ou aqui na parte mais delgada, na parte mais fina? Onde estaria a parte mais velha? Na parte mais grossa, né? Porque aqui o que eu tenho? Eu tenho tecido de crescimento, certo? Então, aqui está acontecendo divisão celular. Tudo bem? Então, zona meristemática, aqui na extremidade, protegida por um capuz chamado coifa, para evitar os atritos, né? Lembre-se que o meristema é formado por celulinhas frágeis, pequenas, né? Depois você tem logo acima, né? Então, aqui está ocorrendo divisão, aqui elas já estão se diferenciando, então elas estão alongando, certo? Mais para cima você vai ter os pelos absorventes, por onde entram água e sais, e mais para cima você vai ter o quê? As raízes secundárias. Raízes secundárias são fundamentais para quê? Para segurar, para fixar a planta. Quanto mais raízes secundárias, e você está tentando puxar uma planta para fora do solo, maior a dificuldade que você vai ter. Então, a região de ramificação, onde você tem as raízes secundárias, ela é importante para fixação. Fixação. A região onde você tem os pelos absorventes, absorção. A região aqui do alongamento, crescimento, né? Junto aqui com meristemático, tá certo? Tá? E aqui dentro, é lógico, você ainda pode ter o quê, querido? Você ainda pode ter reserva, né? Armazenamento. Então, vamos lá. Se alguém te perguntar, funções das raízes, vai, querido. Funções das raízes. Primeira, fixação. Beleza? Segunda, absorção. Certo? Terceira, vamos lá, armazenamento. Tá bom? Fixação, né? Absorção, armazenamento. Tá? Ficou claro para todos ou não? Sim? Muito bem. Então, quando a gente fala de absorção, é isso aqui. Ó, você tem aqui um corte transversal e eu estou mostrando para você aqui os vários tecidos que tem dentro da raiz. No meinho da raiz, nós vamos ter o eixo vascular. Então, é aqui no meinho da raiz que nós vamos ter o xilema e o floema. Ao redor do xilema e do floema, nós vamos ter parênquima e depois a epiderme. E olha que legal, uma célula alongada aqui, ó, alongada, com aumento de superfície. Para que ela serve? Aumento de superfície é sempre uma adaptação para quê? Para melhorar a absorção, certo? Então, o que você vai ter aqui? É um pelo absorvente, né? Vai aumentar o quê, gente? Fala para mim. Superfície de absorção de água e de sais minerais. Se a água e os sais, né, passam entre os espaços das células, se chama essa via de apoplasto. Absorção via apoplasto. Se a água e os sais entram nas células e vão célula a célula, se chama simplasto. Sim é verdadeiro, plasto associado a citoplasma, né? Certo? Então, quer dizer, o que vai entrar aqui na raiz? Vamos lá, gente. Água e sais. Acabou, nada orgânico. Você pode ter o quê? Oxigênio, CO2 também. Aí o que acontece? Água e sais chegam aonde? No xilema. E do xilema vão para as folhas. Tá bom? Então, isso é bastante importante. Tá? Agora, o que é que entra pela raiz? Nutriente. E aí nós vamos ter dois grandes grupos, e eu já encerro, tá bom? Dois grandes grupos de nutrientes. Macronutrientes e micronutrientes. É nutriente grande e pequeno? Não. É nutriente necessário em grande quantidade e nutriente necessário em pequena quantidade, tá bom? Então, você vai pensar assim, quais são os nutrientes necessários em grande quantidade?
CHOMPs. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, tá? CHOMP. Tudo bem? Que mais? Outro super importante, magnésio, porque ele está na clorofila. Beleza? Clorofila. Então, você vai precisar de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo para produzir aminoácidos, produzir açúcares, produzir nucleotídeos, produzir lipídios, tá claro? Moléculas orgânicas. E os micronutrientes, né? Como sódio, cloro, cobre, o zinco, o ferro, o boro, tá certo? Eles são utilizados em menores quantidades, né? Quantidades pequenas, principalmente para ajudar, para facilitar o metabolismo enzimático, tá bom? Tudo isso aqui é vendido em casas de agricultura. Então, por exemplo, a planta não cresce, não cresce. Está faltando o quê, gente? Macronutrientes, certo? Ah, a planta ela tem uma bordinha da folha escurecida, uma bordinha da folha dobrada. Então, existem lá diagnósticos, receitas, né, listas para cada nutriente, quais são as suas deficiências. Então, o agricultor chega na casa de agricultura, né, procura lá o sintoma e aí ele vai chegar no nutriente que ele precisa colocar na sua lavoura. Tá bom? Essa é a ideia básica. Muito bem. Isso caiu, tem caído bastante. O que é hidroponia? Eu penso assim, eu preciso de solo para uma planta crescer? Vai lá, querido. Preciso de solo para a planta crescer? Não. O que eu preciso? De uma solução com nutrientes. Água e os nutrientes. Então, dá uma olhada aqui, ó, um sistema de canais. E o que está percorrendo aqui nesses canais? Solução de nutrientes. E o que acontece? A plantinha cresce numa boa, tranquilamente. Isso chama associado à água, ponia, né? Concentração de nutrientes. Tá bom? Certo? Existem muitos lugares, por exemplo, que não chove, né? Você tem solos, por exemplo, ricos em pedra, pouca argila, pouca matéria orgânica, e mesmo assim esses locais fazem o quê? Vamos lá, tem uma produção de hortaliças, por exemplo, interessante, a partir da hidroponia, tá certo? Então, bastante importante. Hoje, ainda, esses vegetais são mais caros, não deveriam ser, mas ainda são mais caros, né? Infelizmente. Muito bem. Tá bom? Paramos por aqui hoje, então, e continuamos esse assunto na próxima aula. Tá bom, queridos? Foi um prazer revê-los. Beijo grande. Dúvida à tua disposição, por favor, podem mandar o que vocês tiverem de problema. Tá bom? Certo, queridos? Boas aulas para vocês. Até sexta-feira. Aliás, até quinta, né? Quinta-feira temos uma aulinha e depois na sexta-feira de novo. Tá bom, queridos? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até amanhã. Valeu.